Olá, começa mais um Pode Sim aqui na número 1 do interior de Minas, que é a Rádio Mariana FM. E hoje nós temos um convidado mais que especial. Ele é uma pessoa carismática, alegre, que transmite uma bondade pelo sorriso que vocês não têm noção. E é claro que eu estou falando de Xisto Cima. Ele, como profissão, ele é um palhaço, ele é um dos idealizadores do Circo Volante e ele traz para Mariana, na verdade, ele agrega em Mariana mais uma questão cultural. Então, desde já, muito obrigada pela sua participação aqui hoje no Pode Sim 93, Xisto. Eu que agradeço, eu adoro falar. Aí é gostoso quando a gente, né? E como a gente tinha falado, né? É diferente do entrevista, um podcast. A gente vai tocar em outros assuntos. Eu fiquei instigado, falei, e é bom. É ótimo, nós vamos ter um bate-papo, uma interação muito bacana aqui hoje. E para começar, Xisto, eu gostaria que você se apresentasse, que você contasse um pouco da sua carreira, da sua trajetória e por quê, onde que surgiu o Xisto com essa ideia de tornar a alegria, a comédia, a profissão, se tornar um palhaço, né? Porque é uma profissão difícil. Eu acho que a arte, né, em si, é uma escolha que ela é cheia de incertezas, né? O caminho profissional da arte, né? Então acho que foi uma escolha, né? Não tinha como mudar muito e acabou que eu tô aqui. Eu adoro essas perguntas. Me fala quem é você. Eu falo, nem eu sei, nem meu psicanalista descobriu até hoje, me ajudou. Mas quando que você falou assim, não, eu vou trazer desse meu gostar pela cultura circense, eu vou ser um palhaço? Não, eu terminei o 2º grau, e como eu não sei se eu já falei outras vezes, mas eu sou de Governador Valadares, que é uma cidade aqui em Minas Gerais. É assim, pertinho, você sobe ali o México, passa por Nova York, virou esquerda, passa por Massachusetts e você chega em Governador Valadares. E geralmente quem é de governador vai para fora do país, né? Muitas pessoas vão para os Estados Unidos, ali na região. Meu pai tinha acabado de ir para os Estados Unidos. A ideia dele era que ele ia para os Estados Unidos, depois iria eu, depois iria minha irmã e por último minha mãe, a gente ia viver o sonho americano. Só que nesse ínterim, eu terminei o 2º grau, comecei a fazer teatro, fiquei 1 ano trabalhando com teatro, montamos um espetáculo, e esse bichinho da arte me mordeu, e nessa espera até ir para os Estados Unidos, eu comecei a fazer teatro, eu falei, gostei, é isso que eu quero para minha vida, vamos testar mais, e aí quando eu entrei, assustei, já estava nisso, e era muito difícil mudar um caminho, né? Porque eu me descobri artista, eu queria, né, tá nesse lugar, nessa carreira, nunca pensei em ser famoso, essa coisa, eu vou fazer, que eu vou para Plim Plim, eu vou para televisão, eu vou fazer cinema, isso eu juro, eu sou doido para fazer cinema, gente, mas, né, a gente não é aquela coisa de, da fama em si. O que me conquistou na arte desde o início foi a coisa de estar próximo do público, de estar interagindo, de levar, por a gente ser do interior, de estar levando e de estar comungando a sua arte junto de pessoas que dificilmente teriam acesso àquela outra arte, né, assim, do teatro. Porque quando a gente começou na década de 90, o que existia do teatro que ia para o interior do Brasil eram os globais que faziam seus espetáculos no final de semana nas cidades e tudo. Então, o teatro era aquilo, e a gente queria ser além, né? A gente queria ir para os outros lugares, ir nos bairros, ir nos espaços, né, periféricos, ir nos distritos. É uma coisa que nos acompanha lá desde 1991, que foi quando eu comecei a fazer teatro a 1 ano de idade. Mentira, eu tinha 21 anos na época.
Uma coisa que Respondi ou não? Você vê que eu falo... Você tá igual eu político, vou pra um monte né? de Você lugar. vai... Eu vou pra um monte de lugar pra falar o que eu quero, mas aí você pode perguntar de novo. Tisto, uma coisa que eu gosto muito na sua personalidade é que você é uma pessoa muito carismática. E toda vez que eu te encontro, você sempre cumprimenta alegre, brincando. Você é uma pessoa... Você transmite alegria. É porque eu sou um rapaz alegre. Então, mas eu queria... Eu sempre tive uma curiosidade, né? Você tem como ofício ser palhaço. Isso. O palhaço é sempre feliz? Ou você tem o seu lado xisto, que tem também os seus momentos de tristeza? Claro que não, né? Todo mundo, né? E também ia ser um saco, né? Gente, só uma... Mas quando a gente tenta, né? Até quando você tá triste, você tenta dar uma contornada, né? Você tenta... né? Eu tento ser simpático, interagir pelo meu melhor lado, né, com as pessoas, e aquelas tristezas e as angústias eu prefiro guardar para mim, dentro do meu âmago, dentro do banheiro do meu quarto. Nessa outra parte, eu acho que a gente que fica muito mais para mim, muito mais segredo, né? Então eu tento sempre, quando eu tô com as pessoas, perto das pessoas, ser mais simpático, tornar o ambiente mais divertido e fazer esse tipo de interação, que é o que eu acho que é uma vibe que fica mais, uma vibe que fica melhor. Mas poxa, não tem como não ser triste num país desse, né? Não tem como não ser impactado, né? Né, por tudo que o mundo viveu nesse 1 ano e meio, como, né, ser alegre o tempo inteiro, né, como ser brasileiro, como não estar triste, né, nesse momento em que a gente não vê, a gente vê um ódio aí avançar, você vê, né, as pessoas, essa classe média branca, heteronormativa, querendo massacrar as minorias, né? E quanto dessas minorias não enxergando, inclusive, e apoiando, né? Então, assim, não tem como ficar feliz o tempo inteiro. Aí muitas vezes a gente é alegre na rua, chega em casa e chora. Você Viu que até quando eu choro eu fico... E você trouxe na sua fala um ponto interessante, que é as questões sociais, os problemas que a nossa sociedade vivencia. E eu vejo que você é uma pessoa muito ativa nas mídias, nas redes sociais. Você tem um posicionamento político muito forte, você é uma pessoa de personalidade. Eu queria saber o seguinte, como que você acha que a arte, a sua profissão, ela também é uma forma de conscientizar as pessoas e e fazer com que elas possam refletir sobre o que acontece na nossa sociedade? Sim, com certeza. Eu acho que todo mundo tem a sua verdade, né? Cada um tem uma verdade, cada um tem uma história diferente que o leva a ter uma tendência a enxergar o mundo, né? Enxergar o teu habitat, a sua comunidade de uma determinada forma, né? O que me assusta em extremismos é a falta de olhar para a verdade, para a história dos outros, né? Eu sempre, independente de partido A, B ou C, eu sempre tive uma tendência a ser mais pelo comum, porque eu fui criado na religião católica, enxergo aquela coisa do fraterno, da distribuição, do olhar, sabe? Eu não acredito muito na coisa da caridade, eu acho que a caridade é um lugar muito chato, porque é muito fácil você ter o dinheiro, você espalhar, distribuir o seu dinheiro, né? Do ponto de quem está sendo caridoso, é muito ok, mas assim, do ponto de quem está recebendo, é aquilo, você vai ser caridoso para você ou para uma outra pessoa? Como que a pessoa se sente recebendo uma doação? Entendeu? O que é você como ser humano? Como que você deve proceder? Você tem que fazer com que a pessoa ela consiga uma subsistência ou que ela fique ali para satisfazer o seu ego de caridoso, né? De cristão caridoso, sabe? Então, eu sempre tive essa coisa. Eu acho que a gente tem que pensar em coisas para o bem comum, sabe? Desculpa do que eu estou falando, não sei se fiquei bem claro, mas eu sempre tive essa tendência de achar que as pessoas têm que ter um lugar ao sol, todo mundo.
Entendeu? Não é, olha o meu lugar, eu estou ajudando o outro. Sabe, esse negócio desse tipo de caridade é terrível. E o que eu vejo muito com isso tem muita gente que ela gosta de estar nesse lugar da caridade. Né? Doce, olha aqui o que eu estou fazendo. Eu estou doando para A, eu estou doando para B. Sabe, é um lugar que me incomoda muito. Entendeu? Porque eu acho que você tem que propiciar que as pessoas tenham seu sustento, tenham oportunidades iguais, e eu não enxergo isso na nossa sociedade, onde o pobre é massacrado, onde o preto é tratado, né, como quase escravo, né, onde os LGBTQIA+, ainda são menosprezados e desrespeitados profundamente. Aonde está o teu amor cristão se você não respeita a individualidade e a história do outro? O que eu vejo das pessoas, né, pensando a minha religião, a minha crença é a que importa. Não, cada um tem uma história, existem, né, cada um acredita em vários deuses e até não acredita em Deus. E por que não? Por que a pessoa tem que pensar como eu? Eu tenho que respeitar cada um, sabe, e tratá-la dentro desse universo dela. E o universo político, ele vai muito, sabe, muito além. Eu não posso pegar ali a minha religião, que eu penso como pessoa, e querer aplicar no mundo, né, para que todo mundo obedeça. Isso é um extremismo, né, tremendo. A gente vê aí o Afeganistão, que é um reflexo, né, desse tipo de extrema-direita, que, de alguma forma, a gente reproduz aqui no nosso país, né? Ai, não sei se eu fui muito claro, não, gente. Foi claríssimo. Que essa hora da manhã. Agora são 5h30 da manhã, gente. O Tico demora a bater no teco. E uma coisa que você trouxe quando você trata dessa questão da estratificação social, da desigualdade que no nosso país é exacerbada, é muitos ganhando milhões e muitos na miséria. Tipo assim, é muito amplo assim, essa distância da desigualdade. É a questão, quando você trata dessa questão da caridade, é porque as pessoas muitas vezes são vaidosas. Elas não fazem caridade com o intuito de ajudar, mas sim para mostrar que estão ajudando. Tanto que a pessoa vai distribuir uma cesta básica, posta lá no Facebook, tira foto da pessoa. Então, tipo assim, tudo virou uma questão de marketing hoje em dia, né? Não estou dizendo que todos façam isso. Às vezes faz até uma forma de incentivar para que outras pessoas façam também. Mas muitas vezes não é assim. Eu conheço muita gente que doa, fica caladinho. Eu conheço pessoas que ajudam e nem falam com o outro, né? E até pessoas dessa que apoiam lá o danado. Agora, uma grande parte é para isso, é caridosa para exibir, ainda mais nessa coisa das redes sociais. Dá um bombom e vai lá e posta. Olha aqui a minha ajuda. Né? E, na verdade, ajuda você correndo para não se lidar, para não olhar mais para aquele problema. Ó, já resolvi, já postei na rede, sai correndo. Ó, a gente já falou dessa questão do porquê você resolveu tornar a sua profissão, né? Escolheu a profissão de palhaço. Você mostrou que o artista também é um político, ele também é presente nas mídias sociais, ele também tem poder de fala, de conscientizar as pessoas. Mas agora eu vou pegar um outro gancho da nossa conversa aqui. Vai lá. Sobre a história do circo. Porque toda vez quando a gente fala em X, lembro do palhaço, nós também lembramos do circo volante, mas antes da gente abordar essa idealização tão fantástica que você trouxe para Mariana, que é o circo volante, eu gostaria que você contasse para a gente um pouco da história do circo. O que é o circo? Como que surgiu? Qual que é a ideia do circo para as pessoas, além de levar alegria? Desse circo que a gente conhece hoje. O tradicional das tendas. Porque, na verdade, esse circo das tendas ele é de 1770, né? Por aí. E, assim, e essas atividades que a gente vê hoje dentro do circo, em 2020, 2021, são... essas atividades existiam lá atrás, que é 3.000 anos antes de Cristo, né? Já existia no Egito, né? naquela região, na China... Né? Então, assim, aquilo lá, isso que tem hoje dentro do circo, ele já existia há 3, 4 mil anos atrás, há 5.000 anos atrás, né? E essa forma de lona era de 2 séculos, né? Para cá, 2 séculos e meio? 2 séculos e meio, né? 270, 250 anos para trás, a gente fazer contas às 5 horas da manhã.
Né? Então, é esse lugar, né? Isso é de 250 anos. E a gente vê com o passar do tempo que o circo, ele não está preso a esse lugar lona, né? O circo, ele está em outro lugar, né? Tanto que a gente vê o circo nos teatros, a gente vê o circo nas ruas, a gente vê o circo no sinal do, né? no semáforo, a gente encontra o circo social, a gente encontra o circo em vários lugares, né? Então esse circo que realmente a gente fala circo, a primeira coisa que a gente que remete é a coisa da lona, né? Que é de alguma forma o que alimenta esse universo, símbolo, né? Né? Esses tem uma simbologia muito forte, mas é muito além, né? É muito além disso. Você ter uma lona, você ter aquela estrutura ali é uma loucura, porque é um trampo danado, né? A pessoa do circo, o povo vamos falar daquele circo de lona. Os problemas que essas famílias e que as pessoas do circo de lona enfrentam são tremendos, né? Porque de 40 anos para cá, você não tem espaços centrais para as pessoas montarem suas lonas, né? Eles são levados mais para lugares periféricos, o que dificulta os públicos irem lá, né? Por exemplo, você que tem um circo de lona, são muitas taxas que você tem que pagar, você tem que entrar para a cidade, é difícil as pessoas aceitarem o circo, né? Em algumas cidades, uma vida, a vida desse povo da lona é uma vida muito sofrida. Eles são, a profissão deles são nômades, né? Eles viajam, eles vivem, né? Eles têm uma vivência muito instável, na verdade, Sim. né? Porque eles podem se deparar com várias situações e tem a questão também que eles têm família. As crianças precisam estudar e muitas Sim. vezes tem que ficar mudando de cidade. E fica mudando. Existe uma lei que, se eu salvo engano, é da década de 70 ou 80, que obriga as escolas públicas a aceitarem os povos ciganos e as crianças do circo, né? Só que muita gente, às vezes, você chega no lugar, a família, a diretora não quer receber, né? Aí você tem que ir lá na polícia para pedir, olha, meu senhor, existe essa lei, e não quer, né? Mas esse é só um dos detalhes, né? Porque aí o circo enfrenta N tipos de preconceito, pela coisa de ser nômade, por ainda não haver o respeito, que as pessoas ainda não respeitam muito a profissão do artista, né? A arte em si, até a questão da lona, do tamanho da lona, da beleza da lona, isso enfrenta o povo, né? Acha lindo a lona de Cirque du Soleil, né? Mas assim, é a lona que está do lado da minha casa, como as pessoas se relacionam com aquilo, o buraco é muito mais embaixo, né? E você enfrenta, você chega num lugar, você está ali com o circo, você tenta armar primeiro, você tem que pedir licença para a prefeitura, né? Aí depois tem que ir o corpo de bombeiros lá para autorizar, tem que ir o pessoal da Posturas para ver como que o circo foi montado, se foi montado no lugar certo, vão pessoas para olhar as questões de segurança, né? Eu acho que são os bombeiros que olham a questão de segurança. Eu já falei de bombeiro. Então, assim, às vezes você monta ali, deu quinta-feira, você não pode estrear porque você não tem ou a vistoria de um, ou autorização de outro. Aí você perde um final de semana bom para ter lucro e você fica ali parado na cidade por 10 dias sem ganhar um tostão. E tem que enfatizar, né? Porque às vezes a pessoa acha que o circo vive só da arte, né? Mas, tipo assim, tem contas para pagar também, né? Não é só chegar lá, se apresentar de graça e fazer as pessoas felizes, claro, né? Monta, desmonta. A lona, né? A lona, ela é sol, chuva, chuva, sol, sereno, dobra, desdobra. A lona tem uma vida que não é muito... Né? A lona tem uma vida curta, né? A lona, ela custa muito caro, né? Então, assim, para ter essa lona é custoso. Para manter uma lona é custoso. Não, uma coisa que eu até imagino de dificuldade, assim, eu não sei, você tem mais propriedade que eu para falar, é a questão do saneamento básico. Já que eles são nômades, às vezes eles chegam no local, não tem um banheiro adequado para usar, para tomar um banho. Então, tipo assim, e quando você vive em família é muito mais difícil, né? Alguns circenses têm
os home, como é que fala, gente? Esses home, que aqueles carros com casa, né? Que eu esqueci o nome aqui agora, pelo amor de Deus. Depois a gente coloca aí na legenda. Outros têm trailers, né? Outros utilizam o próprio banheiro que o público usa no circo. Mas uma grande parte, às vezes, não tem. Né? Nessa pandemia, a gente viu muitos circos passando muita dificuldade, né? Porque iam lá, perdiam a luz, iam lá, não tinham mais água, né? Porque o circo vai para uma cidade, primeiro, eu peguei o terreno, é ótimo, mas tem um ponto de luz? Não tem um ponto de luz. Aí eu tenho que ligar para a CEMIG e pedir uma provisória tipo assim, uns 400, 500 reais. Aí você instala, a CEMIG vai lá, instala a provisória, tô fazendo propaganda para a CEMIG não, tá? Aí a CEMIG vai lá, instala a provisória, aí tem a conta de luz, que é, né, ali, a instalação é um valor, a conta de luz é um outro valor. E você paga pelo período. Eu vou ficar um mês. Então você paga a provisória para esse mês, que é 400, 500 reais, e mais a conta de luz. Né? A água, a mesma coisa. Né? Às vezes você chega num lugar, não tem. Aí a Copasa ou SAI, a pessoa tem que ir lá fazer uma ligação. Isso tem um custo. Sabe, é uma vida muito difícil, porque você chega nos lugares, às vezes você tem o melhor espaço, não tem a melhor estrutura para você. Aí você tem que pensar, você acaba em função do público, de atender melhor o público, de ter mais público, você pensa menos na estrutura sua e ali e da sua família. Mas são problemas, com certeza, que enfrentam, né, os povos circenses. E você chegou a trabalhar no circo de tenda? Não, a gente só foi para visitar, né, visitar colegas, conhecer pessoas. Toda vez que vem um circo aqui em Mariana, a gente não só ajuda a divulgar, mas como eu sou do Conselho Estadual de Cultura e já estou nessa coisa de política e ativismo cultural desde 2009, muitas pessoas me procuram. Eu estou indo por aí. Alguém, olha, X, está chegando o circo tal, aí eles vão te procurar. E aí a gente tenta, de alguma forma, abrir alguma porta ou ajudar alguma divulgação, a gente dá dica. Então, assim, todo circo que vem aqui, a gente, de alguma forma, se encontra, a gente vai para tentar descobrir, né, para tentar conversar e saber mais sobre histórias, dificuldades, qual família que né? A gente sempre tenta né, tá próximo das pessoas. Aí, quando a gente tem alguns amigos que a gente conhece em outras instâncias, que não são, né, dentro do próprio circo, aí quando eles estão com o circo na cidade, vamos lá em Ponte Nova, vamos em Muriaé para ver, já aconteceu. Onde é que o seu circo tá? Eu tô aqui depois de Espera Feliz. A gente sair daqui e lá para depois de Espera Feliz para ver um circo de um amigo. A gente está aqui, eu tô aqui perto de Montes Claros. Lá vai o circo volante lá para Montes Claros para ver, né, o circo, para conhecer, né, algum grupo novo. Aí tem um pouco, né, disso, mas trabalhar ali mesmo, nunca. E você trouxe uma questão interessante no início da sua fala, é a questão que o circo hoje em dia, ele não é só o símbolo das tendas, né? O circo, ele se modificou. E um exemplo disso é um dos seus projetos, que você é um dos idealizadores, né? Você pode até explicar um pouco mais, que é o Circo Volante. O Circo Volante que traz tanta alegria e que promove tanta cultura aqui na cidade de Mariana. Então eu quero que você conte um pouco para nós sobre a idealização desse projeto e depois eu vou fazer outras questões, porque esse ano o projeto se modificou um pouco, né? Modificou e foi ótimo também. Tem isso, o Circo Volante, eu e o João, a gente já trabalha juntos há 21 anos e a nossa ideia é de ser esse outro tipo de circo. A gente é um circo fixo e ao mesmo tempo a gente circula muito, a gente leva espetáculos para vários lugares, mas tem a nossa sede aqui em Passagem de Mariana. E a ideia do Circo Volante Encontro Internacional de Palhaços, ele partiu desse lugar de querer trazer mais artistas para a cidade de Mariana, colocar Mariana no centro das atenções das artes, né, do Brasil e quiçá, né, e também da América Latina e do mundo. Quando você traz palhaços e artistas de outros países, eles vão embora levando não só a história do Circo Volante, a história do Encontro de Palhaços, mas levando a história de Mariana e divulgando a cidade para outros lugares, né, no
no mundo. E assim, a ideia de organizar isso é para trazer para a cidade, formar novos públicos, trazer palhaços diferentes. E palhaço, a gente traz o encontro de palhaços. Palhaços que são do circo tradicional, palhaços que tem uma tradição de rua. De rua, quando eu falo, é de passar chapéu mesmo, gente, né, que sobrevive, viaja o mundo, passando chapéu, ainda no Brasil, muito difícil, pessoas que só sobrevivem de chapéu. Muito difícil mesmo, porque a gente não tem uma tradição. A gente vai no boteco, reclama do cover artístico, que é R$3, paga 15 numa cerveja artesanal, mas R$3 para o artista que está ali há 3 horas, 5 horas, 10 horas cantando é pouco. Quem dirá passou o chapéu, né? Mas vários países da América Latina e também vários países europeus têm a tradição do chapéu, né? A pessoa vai ali para a rua, ela fica, né? Ela passa, ela consegue fazer. Eu conheço gente da América Latina que vai para a Espanha no verão e fica um ano sem, né? Junta economias para ficar um ano, né? Passa 3 meses ali na Europa e fica, pode sustentar durante um ano, porque isso é tradição lá, é uma tradição que a gente não tem aqui. Então a gente pensou, com o Encontro de Palhaços, reunir esses diversos palhaços, esses diversos saberes do circo, práticos e teóricos, em um evento. Né? E aí a gente a cada ano faz um evento diferente, reúne pessoas diferentes e acha que o público é o que ganha mais, né? Porque o público tem essa possibilidade de conhecer palhaçarias, várias formas de fazer palhaçaria, ver filmes diferentes, tem acessos de várias formas, né, diferentes. Uma coisa que a gente já faz acho que há 8 anos dos 11 encontros, que é levar o circo para os espaços distantes do centro histórico. É uma ação importante também, porque, por exemplo, todo ano a gente vê a Barroca. Barroca fica de carro daqui cerca, no mínimo, 1h30. Então o artista vai lá, desloca 1h30, monta, depois se apresenta e volta mais 1h30. Depois a gente faz questão de ir lá. Lá a média de público é 30, 40 pessoas sempre. A gente sempre faz questão de ir lá. Vamos para Águas Claras. Águas Claras, 1h40 daqui. Mas a gente já foi várias vezes em Águas Claras. E o povo da Prainha, o povo do Cabanas, eles podem vir para o centro. Vamos para lugares mais afastados, mas muita gente, as pessoas da Prainha e do Cabanas, eles não se sentem pertencentes ao centro histórico. Por mais que você tenha um evento que seja gratuito, ela muitas vezes acha que aquela praça não é o lugar dela, né? E muitas vezes a pessoa não tem condições de ir para a praça e bancar um filho, né? Uma criança 4, 5 horas fora de casa, porque tem que tomar uma água, tem que comer alguma coisa, e muitas vezes as pessoas não têm condições financeiras mesmo. Então, por isso a gente faz questão de levar para esses outros lugares. Também. Eu sou suspeita para falar, que eu já te falei isso muitas vezes, que eu adoro o circo volante, eu gosto muito desse contato com a cultura circense. Para mim é um dos festivais assim, mais encantadores que tem. Eu acompanhei desde a época que eu era estudante da UFOP. E, inclusive, esse ano com a pandemia, eu tive a oportunidade de acompanhar de forma online. E o que eu achei mais interessante, que eu queria até te parabenizar, foi essa parceria que vocês fizeram com a questão da educação. Vocês levaram a cultura circense para as escolas. Como que foi essa experiência? Foi surpreendente, porque para a gente era uma incógnita, né? O ano passado as pessoas, vocês vão fazer live, não vão fazer live. A gente estava vendo muita live e a mim, isso incomodava um pouco. A questão de, eu tô aqui, olha, tem uma câmera ali. Tem uma coisa aqui que é audiovisual. E o que eu assistia muito eram as pessoas indo para a câmera e fazendo como se fosse ao vivo. E desprezando essa estética do audiovisual. E a gente ficava, meu Deus, como é que a gente vai fazer? E eu e o João ficamos um período, pesquisando roteiro, câmera, enquadramento, regra dos terços, a proporção áurea. A gente ficou viajando nessas questões da fotografia, da luz e tal, para pensar uma estética, como que a gente vai estar ali, né, se apropriando dessa estética. Quando a gente foi para isso, e também pensando na relação que a gente poderia ter com a escola, a gente pensou que tipo de conteúdo a gente pode levar agora para o ambiente escolar.
E a gente começou a juntar professores, pedagogos daqui de Mariana, aproximamos outras cidades, formamos uma rede com 12 cidades de Minas e uma da Bahia, Santa Inês, para a gente entender como que a gente poderia ser útil para as escolas. Aí a gente começou a montar vídeos que os professores usavam, ainda usam, né? Porque a gente vai ficar até daqui a um mês. São vídeos que os professores usam na aula remota, no início da aula, no meio da aula, na hora do intervalo ou no final da aula. Vídeos para as pessoas para alertar, olha, a postura correta, isso de forma lúdica, engraçada. Olha, vai estudar, acorda um pouco antes para você tomar um café, para você se despertar. Olha, toma sua água na hora do intervalo, vai no banheiro. A gente criou várias cenas lúdicas para levar para as aulas. Quando a gente... Acabou mesmo. Quando a gente foi para a escola, quando a gente entrou na escola dessa forma, a gente já sabia que ia fazer um encontro de palhaço. A gente falou, caramba, é um público que está aí, ele pode vir para um encontro de palhaço. Né? E a gente pensou, como que a gente vai fazer um encontro de palhaço que ele seja ao mesmo tempo dinâmico, né? E prenda aquele público. Aí foi quando a gente pensou em fazer aquele formato de vários números diferentes, um grande show de variedades, né? A gente já tinha as escolas próximas do circo, né? E foi o que propiciou que a gente tivesse aquele público, né? No encontro, porque assim, fechava a live com 3.000 pessoas que passaram pelas lives, né? A gente fechou a live de domingo, a média, eu lembro, a gente ficava a média de pessoas ali online, era 800, 900 pessoas. Isso pra gente que não tinha nem canal no YouTube. Foi um resultado muito positivo, né? Muito positivo, né? E no momento que tá todo mundo fazendo online, né? Então tá todo mundo fazendo online, muita gente. Né? Sábado foi... A gente fechou a live, tinha quase 5.000 pessoas que tinham passado por lá. É um público grande, relevante, né? E que foi conquistado com muito trabalho. Para a gente articular esse trabalho né, junto às escolas, foram quase 3 meses de trabalho, de articulação, né, de saber. Né? Hoje mesmo eu vou sair daqui às 5 horas da manhã, às 7 horas eu saio daqui e a gente tem gravação, né? Vou finalizar o roteiro à tarde, tem gravação para né, para esse trabalho nosso junto às aulas remotas. Né? Mas foi um lugar que a gente quis estar, falei, pô, é o momento da gente estar próximo, a gente estava com muita saudade do público, estávamos querendo ser útil nesse momento tão, tão delicado, a gente queria levar algum humor, levar alguma, né, uma outra... Perdoe-me. Deixa eu só pegar uma água para você. Uma outra... A gente queria levar, né, uma outra cara para essas aulas online, né? Nesse momento que os professores, tadinho, estão se redobrando, triplicando, né, o seu trabalho, estão aí trabalhando tanto, a gente quis, né, levar um outro momento para os professores e para as crianças. Não, eu fiquei encantada com o Circo Volante de forma online. Isso aí eu vou te parabenizar de novo, porque eu acho que levar a cultura circense para as escolas foi uma ideia fantástica. E não só alegrou só as crianças, os adolescentes, mas eu tenho certeza que muitos adultos como eu acompanharam e gostaram muito, porque não foi só apresentações, não levou só alegria, levou conteúdo, teve palestras, teve coisa muito interessante. Foi muito interessante, gente. Resumindo, quem não assistiu ainda é disponível no canal do YouTube. Vai ficar lá no canal no YouTube. E me conta uma coisa, essa ideia você diz que você faz parte do Conselho Municipal de Cultura. Não, Conselho Estadual de Cultura. Conselho Estadual de Cultura. Estou no 3º mandato. E essa ideia de levar a cultura circense para as escolas surgiu de uma das reuniões do Conselho? Não. A gente já tem isso desde quando a gente começou a trabalhar. Quando a gente começou a trabalhar com o Grupo Stronzo, lá em 91, a gente já tinha essa dinâmica de estar sempre em escola. Naquela época era permitida, na década de 90, era permitido que a escola, com seu fundo financeiro, ela comprasse o espetáculo ou que ela cobrasse algum tipo de entrada do aluno. Mas a gente nunca, a gente ia para a escola, quem não tinha dinheiro não assistia, nunca, jamais. Né? Era uma coisa de que eram cachês muito simbólicos. Eu lembro que era tipo
na década de 90 era R$1, R$1,50, sabe? Que era uma forma que, inclusive, da gente, né, sobreviver naquela época. Então, assim, já fazemos isso há 30 anos, desde quando começamos a trabalhar. E escola, a gente sempre teve essa ligação, a gente sempre acreditou nessa ponte arte, né? A arte junto com a educação, porque uma coisa está ali colada na outra, né? E eu sempre falo que tem que ter, eles querem, né? Agora até ventilo acabar com o ensino de arte, né, da arte, filosofia e outras matérias, né, para dentro da escola, mas eu acho assim, a arte é fundamental não só para a pessoa divertir, como autoconhecimento, mas para trabalhar a criatividade. Eu acho que a criatividade ela pode ser aproveitada em várias profissões, né, o que seriam das novas descobertas se não existisse a criatividade, né, porque, né, para o pesquisador, para o cientista achar, né, e fazer uma nova descoberta, isso passa ali pela curiosidade, né, e é importante você trabalhar a criatividade e essas descobertas, a liberdade, né, dentro das crianças, né. E X, você já está imaginando o Circo Volante pós-pandemia? Vocês vão... Porque o pós-pandemia já vai voltar à suposta normalidade, né? Dos encontros, das pessoas se reunirem e, por exemplo, poder ver uma apresentação do Circo Volante na praça. Mas vocês continuarão de forma online? Eu acho que é um caminho que é meio sem volta. Eu acho que ele é um caminho fantástico, né? Inclusive, a gente já tinha pensado antes em transmitir alguns espetáculos pela internet, e agora a gente acha que esse vai ser um caminho mesmo, continuar essas ações online, porque muita gente não pode vir a Mariana, mas preferencialmente receber. Eu não sei quando é que a gente vai fazer esse encontro presencial novo, porque a gente ainda tem que testar a maioria das pessoas vacinadas. Aqui a gente está, né, com... o mundo ainda está num atraso, a gente tem que saber esses prazos de validade, se vão ser a gente, né, vai ter que tomar as vacinas de 6 meses, ou de 1 em 1 ano. Isso tudo ainda está, né, em fase de estudo, mas o que a gente quer demais tá na rua, né? O que a gente quer agora também, com, né, a maioria das pessoas vacinadas, é abrir espaço do circo para visitação. A gente está trabalhando lá, né? Estamos cuidando do jardim, fazendo coisas, plantando, repensando o uso do espaço, né? Dos espaços da casa, né? Para a gente receber as pessoas, né? Porque a gente quer essa aproximação. Ô, Xis, tem sempre um momento no Pod Sim 93 que o Gustavo, todo mundo já conhece o Gustavo aí desde os primeiros pods. Que o Gustavo constrange o entrevistador. Fala, Gustavo. O Gustavo sempre tem aquele momento de fazer a pergunta dele. Inclusive, eu vou contar uma coisa que eu tenho certeza que ele vai detestar que eu conte. Mas ele tava assim, tomara que o X não venha vestido de palhaço, porque eu morro de medo. Ele falou isso. E depois vai ser uma das minhas perguntas, essa questão. Porque tem crianças, tem jovens e adultos que têm pânico, né? Tem que ter mesmo, meu amor. Tem que ter. E aí, Gustavo, qual que é a pergunta de hoje? Capricha, hein? Bom, além da questão cultural, eu queria saber em que mais que o Circo Volante acrescentou na sua vida pessoal. O que ele acrescentou para você como pessoa? Minha casa, meu carro. Que escrota, né? Não, brincadeira. Essa coisa da arte, ela é muito misturada. O artista, ele é muito focado, eu pelo menos, eu sou muito focado em trabalho o tempo inteiro, porque eu acho que a gente que trabalha, lida com criação, a gente tá o tempo inteiro aguçado, né? Às vezes você fala, nossa, você tá sempre de bom humor e tal. Que eu falo, é um estado de jogo, é um estado de felicidade que já meio que ali me acompanha diariamente. Eu falo assim, eu vejo filmes, eu já vou pensar assim, é a luz do filme, a atuação da pessoa, é o enquadramento, é a fotografia. Eu ouço uma música, eu já penso na afinação, aí eu já vou olhar ali a afinação e falo, isso é natureza, isso é autotune, ai que melodia chata. Então, tem isso que o circo, né, que a
acrescentou à minha vida, que é esse olhar artístico para absolutamente tudo, né? A gente fica pensando, olhando com um olhar e com um aguçamento estético, assim, olhando o tempo inteiro, né? Já pega, já olha e fala, não, que lindo, olha ali, tem uma caixa d'água, essas luzes ali no espelho, já penso uma foto pro Instagram. Não uma foto pro Instagram, mas eu já olho aquilo ali com sentido mais artístico, com recorte. Eu já olho e falo assim, nossa, a coisa dos 3 terços, não, né? Regra dos terços, a gente já olha, já imagina gradinho. Sabe, tem essa colaboração. Muita gente fala, ai, mas você não... Né, você tá aqui. Eu gosto, eu viajo, eu descanso, eu gosto de descansar assistindo filme, lendo um livro, indo para uma exposição. Eu vou para os lugares visitar, a primeira coisa que eu quero saber, todas as exposições que estão acontecendo ali. Então tem essa coisa que o circo, ele me deixa um artista mais curioso. A minha relação com a arte me deixou um artista mais curioso, entendeu? Então eu sou curioso o tempo inteiro, eu quero saber de novidades, eu quero ouvir músicas novas, eu quero interagir. Eu adoro conversar com pessoas novas, 18, 20, 22 anos, que eu falo assim, eu quero saber o que essa moçada tá conhecendo, o que tem de novidade, o que é novo, né? E eu gosto de estar assim, de descobrir, sabe, as novidades, entender as pessoas que estão ali nesse momento de conhecer o mundo, sabe, o que tem ali de novidade. Como eu adoro conversar com pessoas de 80, 90 anos, né? O que tem. Eu sou muito curioso, eu acho a arte, ela trouxe pro xisto, aguçou ainda mais a minha curiosidade, que eu sempre fui curioso. Ela só aguçou e é isso que eu carrego o tempo inteiro, assim, sabe? Essa coisa do querer, de ter o olhar, sabe? De olhar o belo, de admirar o belo, de ver beleza em vários lugares. Isso. Tá. Ó, o Xisto já está finalizando aqui o nosso bate-papo. Hoje a gente até excedeu um pouco tempo, porque falar com você é sempre bom. Você é um cara inteligentíssimo, então sempre tem que agregar, né? E o que eu engano bem, gente, ela me chama de inteligente. Mas uma coisa que marcou na sua fala, e eu gostaria de retornar para a gente finalizar esse pod, é o seguinte: você falou que o circo volante tem a ideia de sair a cultura do circo das tendas e levar para vários lugares. Você citou até a questão do distrito de Barroca, Águas Claras, e você citou também alguns bairros aqui de Mariana, como Cabanas, que são mais distantes do centro e que muitas vezes as pessoas não vão às apresentações na praça, por exemplo, porque não se sentem pertencentes àquilo. E eu observei isso muito quando eu estudei na UFOP, porque tinham muitos alunos de fora e pessoas de Mariana, Ouro Preto também, muitas vezes não estavam lá. E quando tinha evento na UFOP, por exemplo, Festival de Inverno, e que eu participava, eu percebia que muitos da cidade não iam porque não se sentiam pertencentes àquilo. Uhum. Eu quero que você deixe uma mensagem para essas pessoas, para que elas possam entender que o Circo Volante, como outros festivais que são feitos aqui na cidade, são para todos, inclusive para elas, especialmente, né, que são daqui da cidade, porque elas têm que aproveitar mais essa cidade que transborda tanta cultura por aqui. E com certeza, na verdade, o espaço público, ele é público. Quem paga a limpeza de um espaço é você, querida. Quem paga os salários, né, do poder público somos nós. Então, a gente tem que, todo lugar das ruas, das praças, ele pertence a todos. Todo lugar, todo evento que é de graça e tal, ele é para todos, né? É você periférico, é você classe média alta, é você, né? Ele é um espaço de todos. A rua, ele é um espaço para todo mundo, né? Ele é um espaço que é público. Então pode vir do jeito que você quiser e estiver, né? E é um lugar que é seu, é pra gente. Venha, será muito bem tratado. Se alguém te destratar, você encara e fala, me respeita.
Tá certíssimo. Porque, claro, a gente tem, né? Tem o lugar público é de todos e todo mundo tem que respeitar todo mundo, independendo, né, de Claro. como a pessoa, né, Então, está. Xisto, eu quero aproveitar que você finalizou, né? Já dando essa dica, essa orientação, na verdade, afirmando, né, que o espaço é de todos. E eu gostei muito de conversar com você hoje, de aprender um pouco mais da cultura do circo, de te conhecer mais como profissional e como pessoa. Então, desde já, muito obrigada por participar do Pode Sim 93. Espero que você volte para trazer mais novidades, mais projetos, porque eu sei que você fica aí 24 horas por dia criando, trabalhando. É, Então, espero que você volte, hein? à vontade, só convidar, muito obrigado. E adoro falar da arte, adoro, né, tá aí conversando, interagindo com os outros. Então... Então, gente, esse foi mais um Pode Sim 93. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Gustavo, aí que tá na produção, na edição. Então, até o próximo. Curta o vídeo, compartilhe e também siga as redes sociais, não só da rádio, mas também do Circo Volante. Um beijão.